querem limpar os postes, mas será que estão pensando nas consequências dessas ações? É sobre isso que eu quero falar. Se você é provedor de internet, esse vídeo é para você. Você precisa me ouvir, você precisa debater comigo esse assunto, que há muito tempo eu já venho falando sobre isso. E chegou a hora da gente conversar mais uma vez. E agora eu quero conversar com vocês sobre a resolução conjunta número 4 de 2014. Mas antes de falar dessa resolução, que você provavelmente já conhece, se não conhece, vai passar a conhecer, porque eu acho que eu diria que é uma das mais importantes quando fala do assunto de compartilhamento de infraestrutura, sobre ponto de fixação, sobre postes, sobre valor que você paga desse aluguel desses postes. Isso é muito importante. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, tem um botão aqui embaixo, inscreva-se. Isso é muito, mas muito importante para mim, tá? Às vezes eu vou estar olhando aqui para a tela porque eu estou acompanhando o vídeo, eu estou com o monitor aqui na frente. E às vezes eu vou estar olhando para a webcam e vou estar olhando para a tela, tal, mas isso aí não vai atrapalhar a gente não, tá? Pessoal, o que é que eu quero falar com vocês? É o seguinte, o que é que está acontecendo? Há muito tempo vem acontecendo. As ações das concessionárias de energia elétrica, essas empresas que vão lá, elas se dizem dona dos postes, que na verdade não é dona do poste, não existe essa propriedade sobre o poste. Existe sim um controle, existe sim como eu posso dizer, um cuidado maior de responsabilidade das concessionárias, tá? Mas o que acontece? Vamos lá, o que é que está acontecendo? Está sendo feitas ações, que essas ações estão atrapalhando a vida de milhares, centenas, milhares de pessoas com o interrompimento da internet. Você pode dizer, Jairo, mas existe uma adequação a ser feita. Eu concordo com isso. Tá? Nenhuma cidade merece ter uma poluição visual que muitas cidades têm hoje, muitos bairros, né? E isso aí realmente é complicado e precisa ser solucionado esse problema. No entanto, você pode falar também de questões de segurança, mas essa é a questão de segurança, porque tem postes que pega fogo, tem a questão de fio que se torna energizado e causa acidente, enfim, existe uma gama de situações que eu garanto a vocês que nem tudo é culpa dos provedores de internet, tá bom? Mas aí é assunto para outro vídeo, eu quero falar da resolução conjunta. Essa resolução conjunta, ela trata exatamente desse compartilhamento. Ela traz os parâmetros desse compartilhamento, como é que se dá essa fiscalização, como é que se dá essa adequação, como é que funciona essa relação entre provedor de internet e a concessionária de energia elétrica, seja Energisa, seja Neoenergia ou qualquer outra que você queira. Como é que funciona essa relação? E quem trata sobre isso é a resolução conjunta número 4. E a gente vai tratar exatamente sobre ela. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Jário Santos, eu sou contador, sou advogado, faço parte da Organize Consultoria, tá? Uma empresa de contabilidade que já vem ajudando centenas de provedor. Se você ainda não tem uma contabilidade especializada em provedor da internet, eu quero te convidar a entrar em contato comigo. Vai estar passando aqui embaixo também os nossos contatos, o meu Instagram pessoal, pode me chamar pelo Instagram e eu vou estar conversando com vocês e a gente vai ajudar o teu provedor, tanto na parte jurídica como na parte contábil, enfim, o que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando, beleza? Mas vamos lá, resolução conjunta número 4, o que é que diz? Eu vou direto para o artigo 4, essa resolução é bem pequena, eu fui imprimir ela, deu 3 páginas, então não tem muito o que discutir nela não, mas ela é de suma importância. Vamos lá. Artigo 4º, parágrafo 2º diz assim: as distribuidoras de energia elétrica devem zelar para que o compartilhamento de postes mantenha-se regular às normas técnicas. Ou seja, a adequação, a forma regular dos postes não é só das operadoras de telecomunicação, não é só dos provedores de internet, não. É uma relação conjunta. Então não se pode colocar esse encargo sobre os provedores de internet. Até porque esse pagamento dos aluguéis, eles servem para dar essa manutenção aos postos. Em tese, deveria ser para isso, tá? Em tese, deveria ser para isso. E aí se coloca sobre os provedores de internet o custo de manter essa adequação, manter os postes regular às normas técnicas. A concessionária, ela cria as normas técnicas, passa o provedor, ele mantém as normas técnicas, ele faz
o seu projeto de acordo com as normas, mas a manutenção são dos dois, tá? A manutenção são dos dois. Vamos lá. As distribuidoras, parágrafo 3º, eu falei parágrafo 2º, artigo 4, para parágrafo 2º. A terceira diz assim: as distribuidoras de energia elétrica devem notificar, meu amigo, elas devem notificar, não é elas podem notificar, não. Elas devem notificar as prestadoras de serviço de telecomunicação acerca da necessidade de regularização, sempre que verificado o descumprimento ao disposto no caput deste artigo. O que é que está no caput deste artigo? Fala sobre compartilhamento. Agora, isso aqui é muito sério. Nesse parágrafo 3º, ele diz que a distribuidora de energia elétrica, vamos falar da Energisa. A Energisa em si, ela deve notificar a empresa de telecomunicação. Quantos provedores já receberam notificação? Quantos provedores receberam na sua casa uma cartinha dizendo que o poste número 400, a sua fibra está fora de adequação? Quantos? Eu, particularmente, não conheço nenhum, tá? Você diz, não, mas ela coloca num grupo do WhatsApp que vai fazer uma ação em tal rua, tal dia. Isso é notificação? Ela deve notificar as prestadoras. Isso é notificação? Isso, no máximo, é um aviso para um grupo seleto de provedores que conseguem entrar nesse grupo. Isso não é notificação. Isso não se caracteriza notificação. Tá? Isso aí não pode ser até um boato. Pode ser até uma fofoca. Mas não se de acordo com a justiça, não é notificação. Vamos lá. Vamos para o parágrafo 4º. Eu falei do 2º, 3º, vamos para o 4º. O que é que diz o 4º? A notificação do que trata o parágrafo 3º, que eu acabei de ler, deve conter, no mínimo, isso aqui está na lei, tá? Eu não estou inventando, não. Está na lei, está aqui, ó. Deve conter, no mínimo, a localização do poste a ser regularizado e a descrição da não conformidade identificada pela distribuidora de energia elétrica. O que é que tem que ter essa notificação? Tem que identificar qual o poste e o que está acontecendo. Ah, a fibra está sem a plaqueta, está sem identificação. Ou não, a fibra está solta. Ou ela não está na altura ideal, de acordo com a iluminária a iluminação pública. O espaçamento dela não está adequado. Ela está com mais de um ponto de fixação. Ela está, enfim, o que seja, né? Eu não sou engenheiro de telecomunicação e não vou entrar aqui nos pormenores. Mas o que diz a lei é isso. Eles têm que ser notificados. E essa notificação deve ser notificada, não é pode não, deve ser notificada. E tem que conter, no mínimo, a localização do poste. Você pode ver que o legislador que fez a resolução, a resolução conjunta, Romeu Donizete Rufino, diretor-geral, e João Batista, presidente da Anatel, eles tiveram cuidado, a sensibilidade, dizer, olha, se a gente não for bem criterioso nisso aqui, vai virar bagunça. O negócio vai desandar. Então eles foram bem criteriosos, eles foram nos pormenores. E você, provedor de internet, está deixando passar o teu direito, cara. Você provedor de internet, está deixando as concessionárias de energia elétrica te fazer de bobo. Vai lá, tora tua fibra. Eu já falo esse aqui de destruição de patrimônio particular. Eles levam as fibras, seria roubo, furto, depende da situação. Eles levam as fibras, eles levam os equipamentos, enfim. Existe uma série de situações que caracteriza crime, até a interrupção do fornecimento de internet, que é um bem essencial. Isso também caracteriza crime. Tem um monte de coisa, tá? Deixa eu ir para mais um ponto aqui, tá? Para esse vídeo também não ficar tão longo. Mais um ponto aqui. O artigo 9º diz o seguinte: será constituído grupo de trabalho com participação de representantes da distribuidora de energia elétrica e das prestadoras de serviços de comunicação. Olha, se vai ter adequação, se vai ter alguma ação, além da notificação, será constituído um grupo de trabalho.
E esse grupo de trabalho tem a participação das empresas de telecomunicação. De acordo com a lei, tem que ter a participação das prestadoras de serviço de telecomunicação. E a participação não é de meia dúzia, não. E deixar os menores morrerem, não. Porque é isso que está acontecendo. Não é dessa forma que funciona. Essa participação é uma participação conjunta de representantes. Então, eles vão lá, conversam, serão notificados, irão conversar, e aí se começa a regularização. E qual é o prazo dessa regularização? A lei fala sobre isso? Lógico que fala. Lógico que fala. E a gente vai lá pro. Cadê? Onde é que tá aqui? Eu marquei. Aqui, ó. Tá no parágrafo 6º do artigo 4º, diz assim: o prazo máximo de 1 ano para a execução da regularização, limitada a 2.100 postes por distribuidora de energia elétrica por ano. Ou seja, esse prazo é de 1 ano. Prazo máximo, né? De 1 ano vai ser dado. Esse prazo será conversado entre os grupos. Olha, precisa fazer uma adequação aqui. Qual o prazo que vocês precisam? Isso depois de notificação, tá? Esse prazo se dando apenas num grupo não invalida ou não cancela o que está no parágrafo 3º do artigo 4º. Ele não cancela. São duas coisas que precisam acontecer de forma simultânea: a notificação e o prazo de regularização. Se você não foi notificado, não tem por que te dar prazo. Precisa ser notificado. Então, e o prazo é de 1 ano até 2100. Passou 2100, o prazo aumenta. Né? O prazo aumenta. Deixa eu ver lá. Vamos para frente, eu quero estar encerrando esse vídeo aqui no artigo 12. O não cumprimento do disposto nessa resolução, em especial as obrigações de adequação à ocupação dos pontos de fixação e do cumprimento às normas técnicas aplicáveis, pode acarretar sanções previstas na regularização. Essas sanções aqui previstas é tanto para o provedor como a empresa de energia elétrica, tá? Os dois podem sofrer penalidades. Mas a penalidade da telecomunicação não é ir lá e destruir os seus equipamentos, o seu ativo, acabar com a sua empresa, não. Isso não pode acontecer, não. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. No Estado sério, onde se cumprem as leis, isso não pode acontecer. Existe um trâmite processual. Existe o prazo de defesa. Existe o prazo de adequação. Não existe isso. No Estado sério, era para os provedores que foram danificados, tá rico, por receber indenização. No Estado sério é isso que acontece. Só que aí a gente vai deixando as coisas acontecerem. A gente vai acreditando que mais para frente as coisas vão melhorar, vão se resolver. Elas destruíram hoje, mas vai passar 1 ano sem destruir. Não existe isso. Não existe isso. Você precisa lutar pelo seu direito. Você precisa lutar pela sua empresa. Tá bom? Pessoal, é isso. Eu quero conversar com vocês. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Vou pedir mais uma vez, se você puder, compartilha nosso vídeo. Já se inscreve no canal. Deixa um comentário, né? O que você achou, o que você não achou. Me ajuda aí a gente tá melhorando cada vez mais, tá bom? Então é isso, valeu, até o próximo vídeo.